Olá, eu sou a doutora Ellen Brambila, sou cirurgiã do aparelho digestivo e hoje eu vou estar respondendo as dúvidas sobre a síndrome do intestino irritável. O que é exatamente a síndrome do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável ela é uma doença funcional do aparelho gastrointestinal, onde nós temos uma alteração biológica, uma alteração genética e uma alteração da parte emocional que leva ao desenvolvimento de sintomas relacionados ao aparelho gástrico e a sintomas intestinais, como quadros de diarreia, distensão abdominal, náuseas e dores abdominais intensas. A alimentação influencia muito na síndrome do intestino irritável? A alimentação ela é um fator crucial na síndrome do intestino irritável. Alimentos como brócolis, couve-flor, pimentão, beterraba, quadros, onde nós temos quantidades excessivas de carboidrato, eles acabam levando a um processo de fermentação com piora dos sintomas da síndrome do intestino irritável. Então esse é o foco do tratamento dessa doença, porque ele tem uma ação direta sobre ela. Existe cura para a síndrome do intestino irritável ou apenas o controle dos sintomas? Não existe cura para a síndrome do intestino irritável, apenas controle dos sintomas. Porém, não é necessário tratamento medicamentoso a longo prazo. Os pacientes podem adquirir mudança do estilo de vida, uma escolha de uma dieta adequada e com isso eles conseguem viver sem sintomas, mesmo sem o uso da medicação. O café, o álcool ou o leite pioram os sintomas da síndrome do intestino irritável? Sim, esses alimentos eles fazem parte dos alimentos que estão restritos na doença da síndrome do intestino irritável. Isso acontece porque o café ele causa uma hiperreação no intestino, tanto que muitas vezes o paciente normal que ingere café ele acaba indo no banheiro. Então o paciente com síndrome do intestino irritável, com a ingesta de café, eles aumentam a evacuação causando quadros de diarreia. Da mesma forma com a bebida alcoólica, porque ela causa uma disbiose e com isso piora o sintoma da síndrome do intestino irritável. Uma dica que eu dou para os pacientes é usar bebidas que não sejam fermentadas ou o uso de cerveja sem glúten, porque não tem tanto sintoma quando é feita a ingesta. E o leite, a mesma situação. O estresse e a ansiedade realmente podem causar ou piorar o intestino irritável? Sim, o estresse é o ponto-chave dessa doença. Hoje nós temos conhecimento que existe o eixo cérebro-intestino. Pacientes que têm quadros de estresse, ansiedade, quadros depressivos ou qualquer quadro psicológico, com uma disfunção psicológica, ele gera um distúrbio no eixo cerebral, levando à liberação de neurotransmissores que têm ação direta tanto no estômago quanto no intestino. Por isso que a parte emocional é o foco da doença. Afinal, qual é a diferença entre síndrome do intestino irritável e doença de Crohn? A síndrome do intestino irritável ela é uma doença funcional, ou seja, não existe uma alteração na anatomia do órgão, e sim no funcionamento dele, que tem uma hipersensibilidade. Diferente da doença de Crohn. A doença de Crohn ela é uma doença inflamatória intestinal, onde tem processos inflamatórios que podem atingir desde lesões na boca até lesões que podem ir no intestino, estômago e no ânus, causando quadros de inflamações graves, até quadros de perfuração. A doença de Crohn é uma doença com uma gravidade muito maior do que a síndrome do intestino irritável. Quais são os sinais de alerta que indicam que talvez não seja apenas síndrome do intestino irritável, mas outra doença mais grave? Geralmente os sinais de alerta para você descartar a síndrome do intestino irritável pensando em doenças mais graves seria paciente com emagrecimento persistente, pacientes com quadro de diarreia com febre, com sangue em grande quantidade de muco nas fezes. Por quê? Pacientes com síndrome do intestino irritável pode ter associado outras doenças intestinais, como quadros de SIBO, quadros das doenças inflamatórias intestinais como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, quadros de disbiose. Então, o paciente com a síndrome do intestino irritável, ele pode ter outra doença associada. Pessoal, então se vocês tiverem sintomas como distensão abdominal, gases, dores abdominais intensas, quadros de alteração do hábito intestinal, desde diarreia até quadros de constipação, é importante que você procure um especialista. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui pra gente nos comentários. Muito obrigada e um ótimo dia.